espiritualidade. E eu vou continuar falando sobre esse assunto até o fim da minha vida, né? Eu creio que nós temos dois pontos importantes, né? Nós temos a parte física e a parte espiritual. Uma contribui com a outra, com toda certeza, né? Nós temos que estar conscientes disso. Eu, sinceramente, vejo a necessidade que nós temos de observar os dois lados da nossa vida, para não cair no erro da falta de percepção das coisas, né? Que nisso nós somos, com certeza, muito bons. Perdemos a oportunidade de enxergar tudo como tem que ser enxergado de verdade. Nós enxergamos aquilo que a gente quer enxergar, e aí nós distorcemos muitas das coisas que são apresentadas para a gente nessa vida. Essa vida é uma coisa importante, nos dá a oportunidade de crescer, de ser melhor, né? De fazer coisas que realmente valem a pena e de evoluir, né? Eu creio que cada um de nós veio aqui com a ideia de evoluir. Nós não viemos aqui simplesmente para passear ou para desfrutar dessa vida, mas sim para crescer e ser melhores, né? Nós ficamos inventando um monte de coisas, né, que são coisas interessantes para nós e que nos fazem ver a vida de um jeito mais conveniente, né? O que eu acho que é importante é a gente observar o fato do nosso crescimento. O nosso crescimento, ele é fundamental, e esse crescimento ele depende de um esforço, de um aprendizado das coisas que são visíveis e daquelas que são invisíveis. O tempo todo nós estamos dispostos, né, e com essa percepção mesmo, né, mas nós vamos perdendo ela com o tempo, né? Nós vamos ficando cada vez mais cegos, né? E achamos que somos muito bons, que somos muito inteligentes, que somos muito coerentes. Na verdade, eu penso que nós nos enganamos muito, né? E nos enganamos achando que estamos certos, né? Mas a grande verdade é que essa dimensão é uma das dimensões que existem no universo, né? Existem inúmeras dimensões aqui que nós podemos, com toda certeza, olhar para elas e tentar enxergá-las, né? Então, nesse momento que eu estou falando essas coisas, eu fico pensando que o nosso mundo, ele tem muito mais coisas do que nós conseguimos ver, muito mais coisas. E também ele dá um espaço de crescimento que é absolutamente importante, né? Mas que cada um, naquilo que acredita, acaba vendo do seu jeito, né? Você pega uma religião, ela vê a coisa do jeito que ela criou, ela não vê a realidade da vida, né? A realidade é outra coisa, mas nós acabamos nos envolvendo com aquilo que a gente quer ver, ou com aquilo que a gente acha que é verdade, e no fim das contas nós cometemos grandes erros, né? Grandes. Perdemos tempo aqui nessa vida física, tentando vivenciar as coisas. De verdade nós não conseguimos viver, né, com toda a intensidade. Vivemos apenas as coisas dos chakras mais baixos. Com toda certeza, uma grande população da Terra vive com todos os chakras mais baixos, a 1000 por hora, né? Sem a noção de que existem outras coisas muito mais avançadas e mais evoluídas. Isso para nós é meio triste, né? Isso, do meu ponto de vista, é meio triste. Você exercitar os teus chakras baixos, né, e achar que está fazendo muita coisa. Na verdade, eu creio que nós estamos fazendo
o mínimo possível para sobreviver aqui na Terra. E essa sobrevivência, ela é cada vez pior, né? Não dá para ser uma sobrevivência de grande impacto, de grande evolução. Bom, partindo daí, disso tudo que eu estou falando, eu creio que nós temos que aproveitar muito melhor essa vida. Aproveitar a parte física e a parte espiritual. As duas. As duas se complementam para que a gente possa crescer. A parte física nos dá as informações a parte física nos dá as informações que nós precisamos para poder ter essa convivência aqui no dia a dia, no momento físico, né? E a parte espiritual, ela é uma parte importantíssima, porque ela nos dá aquele complemento de vida que nos falta na parte física, né? Não dá para você fazer tudo fisicamente, você tem que fazer a coisa espiritual. Então, é um meio a meio que, no final das contas, é importante para nós e nos faz enxergar muito mais do que nós enxergamos, né? Então, não dá para a gente viver do jeito que a gente vive. Nós temos que viver muito acima disso. E agora, viver acima disso não é uma brincadeira, não é uma bobagem. É alguma coisa muito mais séria do que isso. E para que a gente conviva com isso, nós vamos ter que abrir o nosso coração, abrir a nossa cabeça, né? Falar, opa, deixa eu ver melhor a minha vida, para poder enxergar e construir coisas muito melhores para todos nós. No fim das contas, eu hoje pensei em falar um pouco sobre espiritualidade, né? Falar da parte que a gente quase não vê, né? E a parte física a gente vê mais ou menos, e a parte espiritual nós vemos muito menos do que a parte física. E vou falar um pouco sobre isso para que a gente possa ter uma compreensão muito maior de toda a vida, né? Eu acho que isso é bem importante, bem interessante e nos leva a um ambiente de vivência muito superior a esse que a gente vive aqui, nesse mundo físico. Eu vou continuar falando. É isso.